O Cruzeiro está muito próximo de acertar com Arthur Jorge, ex-treinador do Botafogo. Falta ali apenas acertar como vai ser sua rescisão com o Al Rayyan lá da Arábia Saudita. No mais ali, as partes entre Cruzeiro e Arthur Jorge já estão praticamente ali acertadas. Vamos conversar um pouquinho sobre a carreira, um pouco da história aí do Arthur Jorge, para a gente entender melhor um pouco desse novo treinador que pode pintar aí no Cruzeiro para essa temporada de 2026. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos conversar um pouquinho sobre os 5 fatos. Eu queria colocar aqui 5 fatos aqui importantes para ajudar a gente a entender um pouco a história de o que pode esperar, né, o torcedor do Cruzeiro com essa chegada aí do Arthur Jorge. Acho que tem algumas coisas aí interessantes. O Cruzeiro é um time ambicioso, né, que tem grandes ambições. Depois que virou SAF, o seu dono tem sempre colocado ali investimento, tem sempre colocado ali bons jogadores, tentado trazer grandes treinadores, né? O Cruzeiro está em busca de um grande título, né? É uma ambição tanto da torcida como também da SAF do Cruzeiro, né? Então, está perseguindo isso há algum tempo aí. E tem testado vários treinadores, a coisa não tem dado certo, eles mudam, mas estão em busca disso. O Tite ficou ali no Cruzeiro 90 dias, né? Não ficou muito tempo, e não deu certo o trabalho dele, já desde o início era muito questionado, e agora o Arthur Jorge chega aí como uma nova perspectiva, né? Uma chance aí de tentar montar um time do Cruzeiro aí vencedor. Bom, vamos então comentar aí sobre alguns fatos aí sobre a carreira do Arthur Jorge, né? O fato número 1 que eu coloquei aqui, que ele começou na 4ª divisão e foi ignorado mesmo quando venceu. Lá em 2009, né, o Arthur Jorge estava treinando o Famalicão, né, que é da 4ª divisão portuguesa, estava ali sem holofotes, né, sem torcida numerosa, e aí depois ele voltou ao Braga para trabalhar com as categorias de base sub-19 ao sub-23. Construindo ali uma linguagem, né, um método, uma metodologia, mas ficou ali mais de uma década no anonimato, né? Em 2020, o técnico do Braga principal pediu demissão às 5 rodadas do fim e o Arthur Jorge foi chamado para assumir. E como interino, né, nessa primeira experiência, né, no primeiro jogo ele teve ali uma goleada de 4-0, depois ele venceu o Porto, né? E também garantiu uma vaga para disputar competições europeias aí, né, para disputar a Champions. Isso foi ali no primeiro trabalho dele como interino. Só que ali depois ele voltou, né? Ele voltou ali, não continuou ali, voltou para as categorias de base do Braga. O segundo fato aqui que eu coloquei sobre o Arthur Jorge é que ele quebrou o recorde histórico de um clube em sua primeira temporada completa, né? Em maio de 2022, o Arthur Jorge finalmente assumiu o Braga, né, de forma definitiva, o time principal do Braga, né? E sua primeira experiência real como técnico, né, do futebol adulto, né? Ele antes era técnico só sub-23. E nessa temporada, né, de 2022-2023, o Braga fez 78 pontos, a melhor campanha da história do clube na Liga Portuguesa. 25 vitórias, 75 gols marcados. Terminou em terceiro lugar, à frente do Sporting, né, de Lisboa, que é uma potência portuguesa, né, e se classificou para os playoffs da Champions League pela primeira vez em 11 anos. Esse recorde aí desbancou o recorde anterior, que era do Abel Ferreira, já conhecido aqui por nós brasileiros, atual técnico aí do Palmeiras, né? Nessa temporada, né, na temporada seguinte a que ele teve essa conquista, né, ele levou o Braga à fase de grupo da Champions. Na segunda rodada saiu perdendo por 2-0 para o União Berlim fora de casa e virou para 3-2. Foi um fato também histórico, foi a primeira vez que um clube português conseguiu essa virada, né? Saindo perdendo por mais de 2 gols fora de casa e reverter esse resultado.
Bom, o fato 3, o estilo de jogo dele é o oposto do que o Cruzeiro viveu com o Tite, né? Aqui é onde que eu acho que começa a ficar interessante, né? O Arthur Jorge joga com intensidade, pressão alta, transição rápida, não é o futebol de posse e paciência que o Tite costuma propor, né? Futebol mais defensivo, onde 1-0 ali é goleada. O Arthur Jorge tem uma maneira diferente de jogar, né? No time do Botafogo, ele pressionava alto desde o goleiro, né? Quando perdia a bola, a reação era imediata, né? Quando recuperava, a transição era rápida, antes do que o adversário se reposicionasse. Então, acho que isso é um fato interessante, porque muda o estilo de jogo. Eu acho que os clubes têm um DNA, sim, próprio de jogar, né? O Cruzeiro é um time que tradicionalmente joga para frente, joga bonito, joga um futebol leve, né? E era muito diferente daquilo que o Tite propunha, né? O Tite tinha um futebol bem mais burocrático, bem mais pragmático ali, mais defensivo. É diferente o estilo do Arthur Jorge, eu acho que combina bem com o Cruzeiro, na minha visão. O fato 4 aí sobre o Arthur Jorge, né? Todos os projetos dele funcionaram com uma coisa que o Cruzeiro raramente tem, né? Que é continuidade. Isso também acho que é um fato interessante, porque se a gente for pensar nos projetos aí do Arthur Jorge, foram projetos que funcionaram bem a longo prazo, né? E isso é um problema aqui no futebol brasileiro, porque você tem ali a demissão muito rápida dos treinadores, né? O Fernando Diniz ficou no Cruzeiro pouco tempo, depois a gente teve o Tite também, que ficou pouco tempo. Então, se a coisa não funciona ali rapidamente, os treinadores são demitidos aqui no Brasil, né? No Cruzeiro isso aconteceu ali algumas vezes, né? Se dizia que teria paciência para esperar, mas no final das contas ninguém teve paciência e os treinadores foram demitidos. Os trabalhos que deram mais certo aí, no Braga principalmente, foram trabalhos ali a longo prazo, né? Então isso é um fato aí que a gente tem que levar em consideração. No Botafogo ele não ficou tanto tempo assim, conseguiu conquistar o Brasileiro e a Libertadores, que são ali os seus principais títulos ali como treinador, né? Eu acho que é um treinador ainda jovem, né, que está no começo da carreira, vamos dizer assim, né? Mas foi talvez o trabalho ali mais curto que funcionou melhor, né? Mas no geral, no Braga principalmente, né, onde ele teve ali um trabalho consistente, esse trabalho foi feito aí a longo prazo. Bom, o fato 5, ele recusou o Cruzeiro uma vez, né, e agora está tentando acertar. Em dezembro de 2025, o Cruzeiro tentou contratar o Arthur Jorge pela primeira vez. As conversas ali até avançaram, mas a multa rescisória, né, do Al Rayyan era cerca de 31,6 milhões e inviabilizou o acordo, né? O negócio morreu ali antes de nascer. Então, assim, agora está nessa mesma situação, novamente o Cruzeiro aí atrás do Arthur Jorge, e o que parece é que eles estão conversando para que seja uma rescisão amigável, o Cruzeiro não precise pagar ali esses valores altos aí da multa rescisória. Mas, de qualquer maneira, o salário dele será um salário bem alto, né? Um dos mais altos aí do futebol brasileiro, eu acredito, né? No mínimo aquilo que o Tite recebia para mais, que já não era um salário baixo, né? A gente está falando aí de mais de 2, 3 milhões de reais por mês. Eu acho que é um excelente nome aí para o Cruzeiro, né? Um cara que pode sim fazer história também no Cruzeiro. O Cruzeiro está buscando aí se reafirmar no cenário nacional, né? Com essa nova fase aí com o Pedrinho à frente, né? Sempre está tentando trazer jogadores, né? Trazer treinadores aí que possam corresponder aí às expectativas da torcida e da SAF. Mas, de certa maneira, a gente vê que tem falhado, tem errado, e eu acho que tem agido, às vezes, não de forma muito profissional nas escolhas, né? A gente vê escolhas como a do Tite, foi uma escolha que ficou ali 90 dias, muito rápido, né? Como que a diretoria do Cruzeiro, como que o scout chegou nesse nome para demitir tão rápido, não ter essa confiança. Eu acho que com o Arthur Jorge a história é diferente, é um técnico mais atual, né? Um técnico que está ali mais... tem táticas, formas de trabalho mais compatíveis com o futebol atual, né? Diferente do que aconteceu com alguns treinadores brasileiros, como a gente viu o caso do Tite, né? Ele não conseguiu desenvolver bons trabalhos, depois que ele saiu da seleção brasileira, né, ficou meio que, entre aspas, ali, obsoleto, né, com as
inovações, com as renovações que acontecem, né, diariamente no futebol, e o Arthur Jorge tem esse perfil diferente, eu acho que cairia muito bem ali no Cruzeiro. Bom, deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você acha dessa possível chegada aí do Arthur Jorge, né? Muito encaminhado essa conversa, mas ainda não está acertado. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.